minha temática é a gestão da anemia na hemorragia digestiva. Entendendo-se por gestão a administração dos recursos disponíveis, visando com que se alcancem os seus objetivos de forma efetiva, eficaz e eficiente. Nesse sentido, nós temos de ter em consideração que a deficiência de ferro é responsável por mais de 50% dos casos de anemia a nível mundial. E que a anemia por deficiência de ferro em doentes com hemorragia digestiva tem uma prevalência muito elevada que ultrapassa os 60%. A anemia por deficiência de ferro, contudo, apesar destes números, é subdiagnosticada e subtratada em doentes que são hospitalizados com hemorragia digestiva. Portanto, é um problema que importa corrigir porque é um problema do cotidiano. Nós entendemos que, num doente neste contexto clínico, a hemoglobina e a cinética do ferro devem ser sistematicamente avaliadas em todos os doentes. Porque, não só, conforme já dissemos, porque há uma elevada prevalência da anemia por deficiência de ferro na hemorragia digestiva, mas também porque a mortalidade da hemorragia digestiva é superior a 5% aos 30 dias, 14% a 1 ano e 19% aos 2 anos. E a mortalidade é, sabemos também, mais elevada na hemorragia aguda do que na hemorragia crónica. Portanto, isto merece uma atenção muito grande para corrigir fatores de desequilíbrio. Portanto, os testes laboratoriais na hemorragia devem incluir a hemoglobina, a ferritina e a saturação da transferrina. Porque a ferritina é um marcador que pode ser influenciado por estados inflamatórios e, conjugando com a saturação da transferrina, isso permite-nos, com rigor maior, determinar se de facto há carência de ferro ou não há carência de ferro para tomarmos as medidas que são necessárias. Quais são as indicações para o tratamento da anemia por deficiência de ferro? Quando há uma evidência, uma suspeita clínica de hemorragia digestiva, em situações de anemia não tratada, diagnosticada já previamente, quando existem valores de hemoglobina entre 7 e 10 gramas por decilitro e ausência de indicação para transfusão, desde que o doente esteja estável hemodinamicamente, quando existem comorbilidades, por exemplo, cardíacas ou renais, e também quando os doentes estão a ser submetidos a terapêutica com agentes estimulantes da eritropoiese e mesmo assim permanece a anemia por deficiência de ferro. Então, que opções de tratamento é que nós temos na anemia por deficiência de ferro na hemorragia digestiva? Basicamente temos 3 opções. A utilização de ferro oral, a possibilidade de fazer transfusões e a utilização de ferro endovenoso. O ferro oral, embora sendo seguro, pouco dispendioso e prático em termos de administração, tem alguns efeitos colaterais que diminuem a possibilidade da sua utilização, tem em muitas situações uma má absorção, o aumento da dose, que muitas vezes há tendência para se administrar com vista a obter uma melhor eficácia, aumenta também os efeitos colaterais e nem sempre o aumento da eficácia é correspondente a esse aumento da dose, e também tem um efeito confundidor em algumas circunstâncias com a própria hemorragia digestiva, porque dá uma coloração negra das fezes que torna difícil distinguir da existência de uma hemorragia ativa. Por outro lado, a indicação para transfusão de eritrócitos está muito bem hoje standardizada, porque sabemos que o excesso de transfusões nestas situações tem um mau prognóstico e inclusivamente aumenta a mortalidade. E, portanto, ela está reservada para doentes que tenham hemoglobina inferior a 7 gramas por decilitro ou então entre 7 e 8 gramas por decilitro, desde que tenham associadamente comorbilidades. E depois, em doentes que têm
mais de 8 gramas e menos de 10 gramas, mas que têm sintomas, hemorragia persistente ou doença cardíaca. Só excepcionalmente se faz transfusão em doentes com hemoglobina superior a 10 gramas por decilitro. Também está indicado fazer transfusões quando há instabilidade hemodinâmica, mas nós sabemos, essencialmente, que o objetivo final da transfusão de eritrócitos é o de restabelecer a concentração da hemoglobina para níveis seguros e deverá geralmente ser seguida de suplementação de ferro para restabelecer o armazenamento de ferro no organismo. Então, quais são as indicações para tratamento com ferro endovenoso? Valores de hemoglobina inferiores a 10 gramas por decilitro, intolerância, resposta inapropriada ou não aderência ao tratamento com ferro oral, a existência de doença intestinal com atividade severa que pode comprometer a absorção, o uso concomitante de agentes eritropoéticos e também, em algumas circunstâncias, a preferência do doente, uma vez que a administração com ferro endovenoso é muito mais rápida, tem uma eficácia mais imediata e, a maior parte das vezes, com uma única administração resolve-se o problema. Os objetivos do tratamento após o ferro endovenoso são aumentar a hemoglobina em 1 a 2 gramas em 2 a 4 semanas, manter valores de ferritina superiores a 50 microgramas por mililitro na ausência de inflamação, aumentar o número de reticulócitos em 3 a 5 dias e manter uma saturação da transferrina superior a 30% por 4 a 6 meses após a normalização da hemoglobina e correção da causa etiológica da anemia. Portanto, em termos práticos, nós sugerimos que no diagnóstico seja determinada a hemoglobina, os valores da hemoglobina, os valores da ferritina e os valores da saturação da transferrina. Quando os valores da saturação da transferrina são inferiores a 20%, sugerimos que seja feita a administração de ferro endovenoso. Quando os valores são superiores a 20%, na ausência de inflamação, o doente poderá ter ou não indicação para ferro endovenoso. Em algumas circunstâncias, como por exemplo, quando há uma saturação superior a 20% e com valores de hemoglobina superiores a 10, poder-se-á fazer administração de ferro oral e depois estes doentes têm de ser sempre reavaliados em follow-up e nessa reavaliação deve ser feita sistematicamente a determinação da hemoglobina, da ferritina, da saturação da transferrina e preferencialmente também dos reticulócitos. Portanto, basicamente, estes são a mensagem que eu quero deixar, que os critérios para efetuar transfusões devem ser critérios muito, muito, muito rigorosos. A transfusão não é uma boa solução, é uma solução de urgência ou de emergência, mas com parâmetros bem definidos, havendo boas alternativas com eficácia apreciável que evitam a realização em demasia das citadas transfusões. A hemorragia digestiva é suficientemente valorizado. Agora, o problema que existe é que uma hemorragia digestiva é uma grande agressão para o organismo. E sendo uma grande agressão para o organismo, leva a uma descompensação que importa, o mais rapidamente possível, reequilibrar. E é aí que, como vimos, a anemia por deficiência de ferro é uma das alterações principais consequentes à hemorragia digestiva e não é tão valorizada quanto deveria ser, na medida em que, como vimos, é subdiagnosticada e é subtratada. E, portanto, com estes cuidados, nós vamos compensar o mais rapidamente essa anemia, melhorando extraordinariamente a qualidade de vida dos doentes, uma vez que um doente anemiado é um doente que tem uma astenia, um cansaço excessivo, incapaz muitas vezes de desempenhar as suas funções do cotidiano, para além de outras situações, entre as quais uma muito frequente é
a dificuldade de se concentrar e de ter atenção a diversas tarefas do dia a dia. O sangue é uma preciosidade, como o ouro, tem a cor vermelha, mas exatamente por ser uma preciosidade deve ser tratada como tal. E nesse sentido nós devemos ser, como disse atrás, muito criteriosos na sua utilização.